Olá, hoje é quarta-feira, 22 de setembro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e esta é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Diretor da Prevent Senior admite manipulação de diagnósticos. Antes testemunha, Batista Júnior se torna investigado pela CPI. Anvisa recomenda quarentena para a comitiva de Bolsonaro. Em depoimento à CPI da pandemia, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, confirmou que a operadora de saúde orientou médicos a modificarem o código de diagnóstico dos pacientes que deram entrada com Covid-19 nos hospitais da rede após algumas semanas de internação. Durante a sessão no Senado, foi exibida uma mensagem atribuída a um diretor da empresa que determinava a mudança e afirmava que era necessário padronizar o código para todos os pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. A mensagem dizia que após 14 dias do início dos sintomas em pacientes nas enfermarias, ou 21 dias no caso de pacientes com passagem por UTIs, o código deveria ser modificado para qualquer outro que não fosse o da Covid-19. Batista Júnior justificou a mudança de código, afirmando que esses pacientes não representavam mais riscos às demais pessoas nos hospitais. Os senadores consideraram criminosa e fraudulenta a atitude da operadora, que acabou por omitir a causa da morte das pessoas que haviam sido anteriormente diagnosticadas com Covid-19. Batista Júnior negou que a operadora tivesse omitido mortes em decorrência da Covid-19 em um estudo realizado por orientação da própria empresa. Um dossiê assinado por 15 médicos do grupo apontou que a Prevent Senior usava os hospitais da rede para realizar experimentos com hidroxicloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento da doença. Isso tudo sem o consentimento dos pacientes e seus familiares. O diretor negou que tenha sido feito um estudo sobre o uso da hidroxicloroquina e disse que se tratava apenas de uma observação feita pelos médicos que participaram do experimento. Segundo o documento, a operadora teria omitido 7 mortes associadas ao suposto estudo. Batista Júnior negou a acusação e alegou que esses óbitos ocorreram em um período após o encerramento dessas observações. Ele ainda acusou os médicos por trás da denúncia de alterarem uma planilha interna para prejudicar a empresa. As várias contradições de Batista Júnior durante o depoimento fizeram com que o relator da CPI, Renan Calheiros, passasse o diretor da Prevent Senior da condição de testemunha à de investigado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou que todos os membros da comitiva que viajou com o presidente Jair Bolsonaro para a Assembleia Geral da ONU em Nova York adotem regime de quarentena por 14 dias após o retorno ao Brasil. A recomendação surgiu após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ser diagnosticado com Covid-19 ainda em Nova York. Ele ficará em isolamento durante 14 dias antes de voltar ao país. O Planalto afirmou que os demais integrantes da comitiva testaram negativo para o coronavírus. A recomendação também vale para Bolsonaro, que já está de volta a Brasília. A agenda oficial do presidente foi atualizada. Uma reunião de trabalho foi mudada para videoconferência e uma viagem foi cancelada. Não está certo ainda se ele permanecerá em isolamento, como foi recomendado pela Anvisa. O presidente da China, Xi Jinping, disse que seu país deixará de participar da construção de usinas termoelétricas a carvão no exterior, o que atende a uma antiga exigência de entidades ambientalistas. Em discurso em vídeo à Assembleia Geral da ONU, Xi disse que o governo chinês vai reforçar o apoio a países em desenvolvimento para implementar fontes de energia limpa, com o objetivo de combater a crise climática. Segundo afirmou, a ideia é acelerar a transição para uma economia verde e de baixo carbono. A China é o maior emissor mundial per capita de gases do efeito estufa, seguida pelos Estados Unidos, e está sob pressão para reduzir o uso de centrais de carvão para produzir eletricidade. O país continua a obter cerca de 60% de sua energia da queima de carvão e ainda investe nas usinas para ampliar a capacidade de produção de energia elétrica a carvão ano após ano. Mais notícias você encontra no nosso site.
Acesse dw.com/Brasil.